Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu sétimo ano, espero que vocês estejam todos bem, né? Hoje nós estamos com grandes novidades, começando mais um bimestre, né? E nisso nós temos também conteúdo novo, né? Uma diversidade de coisas que vai fazer com que a gente possa, né? A gente possa ter uma aula mais agradável em um formato melhor, tá? Aqui nós estamos aqui com o formato do nosso livro, nossa capa muito bonita também, né? E aí a gente vai continuar trabalhando é, com a nossa, com a nossa, com o nosso livro e também a nossa matéria também de artes, tá? Todo mundo junto e com um trabalho também já mais diferenciado, tá legal? Nós vamos começar a trabalhar com os seguintes assuntos. Qual é o ritmo das artes, né, na unidade 2, luzes da modernidade e os ritmos e risos. Então cada aula vai ser dividida em um número pequeno de slides, né, um número pequeno, para não ficar uma coisa demorada, pesada, mas algo extremamente prazeroso e que a gente possa ter um aproveitamento melhor, tá legal? É uma satisfação falar com todos vocês nesse retorno, tá? Vamos voltando aqui junto com o conteúdo, né? Nós vamos começar a fazer a observação, né, com uma pergunta: qual o ritmo das artes? Quando a gente olha uma figura dessa, né, e a gente tem para contemplar, será que isso daí verdadeiramente é arte? Né? O que o artista queria fazer com isso? É o detalhe do esboço virtual de Judith Lavande, de 1960, têmpera sobre tela de 45 por 45, tá? Então, quando a senhora Judith pintou esse quadro que a gente está vendo aí, é uma tela, né, pintada à mão, ela pegou e utilizou formas geométricas. Mas a intenção dela era pegar essas formas geométricas que são estáticas, que são paradas, e fazer com que essas formas tivessem um movimento, tivesse um ritmo semelhante à música, o compasso da música, né? Então, será que é algo que é estático, como uma pintura, que onde a gente contempla, né, pela beleza, a destreza do artista, mas que ela fica ali parada, como uma escultura, ela pode ter ritmo, né? Será que o ritmo que a gente fala só é encontrado na linguagem da música, né? Ou o ritmo é encontrado na linguagem do teatro, da dança, né? Pelo movimento? Não. A gente vai chegar à conclusão que o ritmo na arte existe em tudo, né? Qual é o ritmo dela? É o que determina o que ela deve, como ela deve se movimentar, como ela deve ter o ritmo, não é verdade? Então esse daí é o questionamento que a gente vai fazer durante a nossa aula, tá legal? E aqui a gente vai ver também um outro trabalho interessantíssimo, interessantíssimo também, sobre tela também, um trabalho de colagem, perdão, e dentro daquilo que a Judith ela pintou, a Lawande, Judith Lawande, ela é de 1956, olha essa tela de 61 por 50. Aí eu dando aula o tempo desse, fui perguntar a um aluno: o que você interpreta vendo isso? Ah, professor, parece um monte de gravetos espalhados em cima de uma tela preta. Na verdade se você for analisar por isso, sim, mas vamos olhar de outra forma. Ela quis passar para a gente algum tipo de desordem, né, de desordem artística, ou uma ordem também artística, pode ser também, porque ela utilizou 4 pedaços mais ou menos aí, todos da mesma cor de vermelho, ou 3 pedaços de azul, e 5 pedaços, 2, 4, 5 pedaços com bege, né, uma cor mais clarinha. Então, assim, o que a gente vai entender por ritmo, né? O que é ritmo? Então, ritmo que é uma sequência que a gente faz, é algo que a gente vai pontuando com compasso, né? É a velocidade que a gente vai, ou a espera que a gente tem, né? Então, tudo isso é ritmo. Então, o que você entende por ritmo? Aí, aqui a primeira pergunta: observa as pinturas do artista plástica paulista Judith Lawande. Como você descreveria essas obras pensando na ideia de ritmo? Parece até mesmo que esses pedaços de réguas, né, esses pedaços que ela quis colocar em cima da tela,
pode ser até que sejam representações de notas musicais, de partituras musicais também, pode ser. Ela, na ideia dela, ela quis passar, talvez querendo passar uma ideia de ritmo nesse sentido da música, não sei, vamos raciocinar, né? O que parece aquelas notinhas, né, e tal. Como que você acha que o ritmo pode estar presente nas outras linguagens da arte? Bem, nas outras linguagens, teatro, dança, música e artes visuais, por exemplo, nos quadros, por intermédio de um desenho que passe, que nos passe a sensação de estar em movimento, né? Pela dança já, o ritmo já diz logo tudo, que a dança, né, a música, pela própria música, né, que possui um ritmo, alguns mais acelerados, outros mais, né, e no cinema é a mãe de todas as artes, né, a sétima arte, é a arte onde contém todas as outras grandes artes, na verdade. Então é bem bacana quando a gente vai pensar em ritmo, a gente vai ver que a arte ela não é estática, ela não está parada, ela na verdade ela está em constante movimento. Aqui nós temos uma tela também, né, intitulada Luzes da Modernidade, tá legal? Aonde que o objetivo dessa aula de hoje é mostrar para vocês que ritmo ela não é só projetado pelo aquilo que a gente já conhece como a dança, como o teatro, né, como as outras artes que demonstra que nós que possui um determinado arranjo musical, né, que deixa as coisas mais rítmicas. Não é isso. A gente vai ver aqui que o surgimento da ideia do que chamamos de modernidade era consolidada no século XIX com a Revolução Industrial. O que quer dizer isso? Nós muitas das vezes chamamos, que época que era que nós estamos? Na era moderna. Não é verdade. Nós até algumas pessoas falam até errado, né? Quando vai se tratando de tempo, nós estamos na era moderna, nós estamos na era contemporânea. Mas quando a gente vê uma coisa muito fora do nosso tempo, um celular com a tecnologia muito avançada, um carro e tal, a gente fala, pô, esse carro é moderno. Cara, olha só, muito bacana, porque a gente já se acostumou em intitular as coisas interessantes como coisas modernas. Entenderam? Então, esse é o fato. O fato é que no século XIX, para trás, né, vamos dizer assim, é que intitulava as coisas que seriam modernas. O que é a Revolução Industrial? Foi a revolução das máquinas, das indústrias. Né? As pessoas saíram do campo, que a pessoa plantava, colhia e passaram a viver nas grandes cidades trabalhando nas fábricas. Tá legal? O que ocorria desde o século XVIII e o consequente desenvolvimento das máquinas, ferramentas e mecanismos de produção, além de novas formas de pensar e inventar. Essas transformações tiveram impactos em diversos aspectos da vida cotidiana. Então, a tecnologia ela influencia direto na vida cotidiana. E a arte tem por objetivo retratar todo esse processo. Né? Aí a gente vai ver Cavalo e seu condutor de José Niceforo Niepce, em 1825. Heliografia sobre placa de cobre 10 centímetros por 10,40. Isso daí foi uma espécie de fotografia primitiva. Tá? Esse Niceforo Niepce ele foi o descobridor por um processo químico da reprodução reprodução de imagem por intermédio de misturas químicas, né? Que aí gerou uma coisa que nós conhecemos como fotografia, que nós vamos ver mais à frente. Hoje nós pegamos um dispositivo digital, um celular, um tablet, enfim, um notebook, a gente consegue tirar uma fotografia digital. Mas antigamente não era assim, antigamente era um dispositivo, uma máquina fotográfica. Então a gente vai aprender como foi o surgimento das coisas, como que primeiro, antes de surgir uma selfie, surgiu aí, né, o dispositivo que é a máquina fotográfica. Então hoje em dia dizemos que o moderno é aquilo que é novo, diferente, inovador, até mesmo futurístico. A partir da leitura deste capítulo, vamos conhecer algumas das grandes novidades dos anos 1800, poderemos ainda desvendar tecnologias que até hoje são fundamentais as diferentes expressões da arte. Então, isso é muito bacana, né? A gente vai começar a aprender uma série de estudos sobre a fotografia, né? A origem da fotografia, onde surgiu, como surgiu, né? Quais foram os dispositivos utilizados, enfim, a gente vai começar a fazer uma abordagem em cima disso, uma pequena abordagem, para a gente poder ter o conhecimento da origem de algo que hoje faz tanta parte da nossa vida, como a selfie que a gente tira, né? A gente quer eternizar os momentos felizes com a nossa família, tá? Então é importante que a gente tenha
essa visão. Então, continuando a leitura, a fotografia é o surgimento de uma nova linguagem. Fotografia, o surgimento de uma nova linguagem, seu título. Ao longo do século XIX, portanto, os estudos e invenções ajudaram a tornar possível a captura de imagens da realidade e a sua fixação em um suporte bidimensional permanente. Quer dizer o quê? Que as fotografias antigamente, quando eram tiradas, elas, por ser do processo químico, elas eram tiradas, ficavam por alguns segundos, depois elas desapareciam, porque não existia um fixador de imagem, né, para a imagem fixar. Essa imagem ficava por um tempo e depois ela sumia. O suporte bidimensional é uma folha, né? Antigamente eles faziam geralmente as fotografias em cima de placas de metal. Era cobre, era placa de estanho, de zinco, enfim. Aí depois começaram a ver que a possibilidade de colocar em determinados papéis especiais, né? E aí, continuando, simplificando, foram necessárias diversas descobertas de técnicas para que pudesse existir a fotografia como conhecemos hoje. O termo de origem grega significa registro de luz, ou também nós podemos falar que fotografia significa desenhar com luz, tá? Ou escrita com luz, tá? E aí a gente vai ver, nós vamos entrar aqui em outro texto, onde vai demonstrar para a gente, né? Vai demonstrar para a gente aqui o surgimento das fotografias, das primeiras fotografias. Então, a fotografia, ela trouxe para a arte uma nova forma de produzir imagens. A sua descoberta afetou diretamente as outras formas de expressão das artes visuais, especialmente a pintura. Foram avanços que renovaram as ideias e ampliaram as possibilidades de produzir arte. Os estudos ópticos deram origem, por exemplo, a novas maneiras de pensar as cores e a sua aplicação na arte. O francês Joseph Nicéphore Niepce foi responsável por parte desses avanços, graças às pesquisas que iniciou por volta de 1793. Nas primeiras tentativas e experimentos, Niepce conseguiu capturar as imagens, mas elas logo desapareciam. Foram necessários mais de 3 décadas de estudo, até que entre 1826 e 1827, o inventor capturou à vista a sua janela em uma imagem fotográfica permanente. Utilizando técnica de heliografia desenvolvida por ele para captar as primeiras imagens, era necessária cerca de 8 horas de exposição à luz. Com essa mesma técnica, Niepce também produziu a imagem da abertura deste capítulo, O Cavalo e o seu Condutor, em 1825. Observe a seguir a placa de estanho usada por Niepce para obter a imagem da vista de sua janela. Ao lado, há uma reprodução dessa mesma imagem feita pelo fotógrafo alemão Helmut Gardner, em parceria com o laboratório inglês. Em 1952, você consegue identificar os mesmos elementos das duas imagens. Aí aqui vai mostrar, né, a imagem do Nicéphore Niepce, do lado esquerdo, né, onde que nós podemos ver aqui, onde está emoldurado, e essa reprodução da heliografia, tá, que ele fez, foi a primeira fotografia tirada no mundo, né? Na verdade, um borrão, né? A gente pode olhar assim, mas esse aqui se a gente for olhar direitinho aqui do lado, aqui é uma casa, aqui é uma rua, aqui tem outra casa, que ele tirou da janela, né? Da janela do quarto dele, segundo está dizendo aqui o relato do nosso livro. Então, continuando, outro francês pintor, Louis-Jacques Mandé Daguerre, ou Daguerre, também se dedicou à pesquisa e desenvolvimento do processo fotográfico e chegou a trabalhar em parceria com Niepce. Esse trabalho conjunto produziu avanços, como a diminuição do tempo de exposição necessário para captar as imagens. Após a morte de Niepce, Daguerre deu sequência aos estudos e os experimentos até o desenvolvimento do daguerreotipo, a primeira máquina de fotografia divulgada ao público em 1839. As imagens obtidas por meio dessa máquina também são chamadas de daguerreotipo, né? O daguerreotipo é uma máquina fantástica, tá? Uma máquina, antigamente não existia uma máquina que pudesse ser um dispositivo. Era feito por um processo químico, câmara escura, né? Uma câmara que a pessoa colocava, expunha no sol e funcionava. Depois ele conseguiu fazer justamente uma máquina que pudesse fazer todo esse processo, tá? Então, a gente vai ver aqui na outra imagem, da onde ele tirou do Louis Daguerre, com o daguerreotipo, e você vai ver quanto foi que evoluiu a fotografia, né? Depois daquele borrão que a gente viu, aquele primeiro borrão ali que eu vou botar de novo aqui na tela para você ver, né? Aqui, ó, esse aqui que eu estou me referindo, e aí depois nós vamos ver esse
daqui, né, essa imagem tirada por Louis Daguerre, né, já uma resolução muito melhor, né, o Boulevard do Temple de Louis Daguerre em 1938, daguerreotipo. Observe a imagem do Boulevard do Temple de Daguerre, nela é possível ver uma pessoa parada no meio da calçada com um dos pés apoiando em uma pequena construção. O que você acha que ela está fazendo? Estaria esperando alguém ou amarrando sapatos? Essa é considerada a primeira fotografia de uma pessoa, e muitos acreditam que a sua presença na imagem tem sido um mero acaso. Então você imagina, a primeira fotografia tirada no mundo de uma pessoa foi tirada por acaso, foi sem querer, né? Então bem bacana a gente ver aí a questão, né, do Louis Daguerre com o daguerreotipo, não é verdade? A gente ter essa visão maravilhosa de poder, né, a gente aprender cada dia mais com a arte, cada dia mais com a descoberta das coisas, com a gente poder aprender uns com os outros, né? E hoje a gente falou sobre fotografia, sobre Nicéphore Niépce, que foi o primeiro descobridor da fotografia, depois Louis Daguerre, com seu dispositivo, o daguerreotipo, né? Vimos a primeira fotografia tirada no mundo e depois a primeira fotografia tirada com o daguerreotipo, né? Nós tivemos hoje o privilégio de ter esse privilégio, talvez que poucas pessoas no mundo tenham interesse de saber dessas coisas, de observar qual foi a primeira fotografia tirada do mundo, depois de trilhões de fotografias que são tiradas a cada dia por pessoas em toda a parte do planeta, né? Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, e aí a gente vai aguardar o próximo encontro também, tá? Um beijo, fique com Deus, um abraço do professor Anderson Costa, o seu professor de arte.